A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Desde já eu quero, nessa oportunidade, estar pedindo aí perdão aos amados irmãos, aqueles que têm costume aí de acessar nossa plataforma, nosso canal, para estar estudando conosco, porque as duas últimas aulas, a aula de número 3 e a aula de número 4 e a de número 5 não foi postada por problemas técnicos que eu tive e eu não consegui fazer essa postagem, tá bom? Mas a aula de número 6 já está sendo com um pouco de atraso também, em função deste motivo, mas está sendo colocada aí para os amados irmãos. Muito bem, a nossa aula de número 6 vai falar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, tá bom? A aula de número 6, do dia 10 de novembro de 2019, o quarto trimestre, né? Já estamos aí findando o quarto trimestre do ano. Estamos chegando aí na nossa, praticamente na metade das nossas lições, né? Desse trimestre, do quarto trimestre, para a glória de Deus. A nossa classe é a classe de adultos, tá bom? Lição de número 6, conforme falei. O título da nossa lição é a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, tá bom? Sou seu irmão em Cristo, Edson, Alba Edson Gomes Livramento, é com esse nome que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu peço a sua cooperação, sua gentileza, e inscreva no nosso canal, assista às nossas aulas, compartilhe, manda para um amigo, um vizinho, um parente, conhecido, um irmão em Cristo. Fazendo assim você está nos ajudando a divulgar esse trabalho e também, por que não, evangelizando, né, vidas para a glória de Deus. Muito bem. Vamos adiante, meus amados irmãos. Esta aula ela é um pouco extensa, talvez a gente vai ficar aqui, vamos dar uma corrida para ver que a gente consegue o nosso objetivo aqui, não cansando muito você, amado, que nos dá aí a sua atenção aí de poder estudar conosco. Vamos tentar ser um pouco sucinto aqui na nossa aula, mas já vou te avisar que, por favor, fique conosco até o fim. Vai ser um pouco extensa, né, mas é bom para nós. Eu confesso para os amados irmãos que eu aprendi muito, né, ao preparar esta aula. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo 23. Muito bem, a verdade prática nos diz: os cristãos nascidos de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Tá bom? Aqui conhecemos essa passagem bíblica, eu acredito que você também conhece. Se não conhecer, você pode estar vendo aí na nossa lição, no nosso texto áureo, tá bom? E na nossa leitura bíblica em classe, que eu já vou estar passando, já vou estar recomendando. É muito importante. Estamos falando aqui da pessoa de Saul, do rei Saul, né? Uma vez rebeliando contra Deus, e nós vamos estar falando aí ao longo da nossa lição a respeito da sua rebelião. Qual foi a rebeldia que Saul fez para que ele fosse
cortado o seu reino, para que Deus cortasse o seu reino, para que Deus concedesse o impeachment, digamos assim, né, que ele fosse empichado, digamos assim, né, como rei em Israel, né, e nós vamos conhecer qual foi o pecado que ele cometeu, tá bom? Então, a Bíblia diz que este pecado é como um pecado de feitiçaria, a rebelião. Olha que coisa maligna, né? Você rebelar contra qualquer autoridade, né? E contra Deus, misericórdia, muito mais ainda. Então, este pecado é considerado como um pecado de feitiçaria. E além do mais, mais na frente nós vamos estar vendo que esse pecado é um dos piores, né? Ele é um dos piores pecados que existe, o pecado da rebeldia. Nós vamos estar falando sobre isso aí também, tá bom? Aí, como cristão, amados, a verdade prática vai dizer que não cabe a nós alimentar essa prática de ficar pecando. Por quê? Porque se isso acontecer, nós não nascemos de novo. Uma vez nascido de novo, nós temos que largar a prática de pecar, a prática do pecado. Por quê? Porque senão nós temos que procurar reviver, procurar viver a nova natureza, porque uma vez pecando nós estamos alimentando ou ressuscitando a natureza antiga, a velha natureza, tá bom? Praticando as coisas do pecado, as coisas do mal, do mundo, tá bom? Então vamos adiante. A leitura bíblica em classe, que agora sim irei recomendá-los para que vocês possam estudar, porque ela é bastante importante para o entendimento da nossa aula. Está em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 17 ao 28, como de costume, não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas aconselho que você leia para que você possa entender melhor o prospecto, né? O desenvolvimento da nossa videoaula, tá bom? Então, aqui nós vemos que a leitura bíblica ela também é um pouco extensa, mas é de importância para entendermos aqui, né, o que nós vamos estar estudando. Muito bem. Objetivos específicos são 3 também. Nós vamos estar falando sobre a definição ou definir a rebeldia, o que é rebeldia. Nós vamos explicar a rebeldia de Saul, né, explicar aqui de uma forma bastante prática e bastante objetiva a rebeldia de Saul. E nós vamos caracterizar a liderança sem critério de Saul. O que é isso, irmão Edson? Liderar sem critério. Pois é, nós vamos estar falando a respeito. Fica conosco aí, que durante a nossa videoaula nós vamos estar explicando essa caracterizar a liderança, falar sobre a liderança e o critério sem critério, está no nosso último tópico, no tópico 3. Então, é bem mais para frente. Por isso eu aconselho que você fique conosco até o fim, né, para que você possa ver, quem sabe você é um líder, né, não tem tido alguma dificuldade de liderar, né, quem sabe você está com problemas de critério na tua liderança. Então, nós vamos ver que Saul, ele estava liderando sem critério, por esse motivo ele foi, né, repugnado, ou seja, ele foi, né, desaprovado diante de Deus. E não tem coisa pior, amados irmãos, é fazer alguma coisa que não temos a aprovação de quem nos colocou para aquele serviço, né? Falando isso na nossa vida secular, é muito ruim nós prestarmos um trabalho para um chefe e no final da entrega daquele trabalho, aquele trabalho não ficou à altura daquilo que foi nos dado para fazer. Então isso é ruim, a gente fica mal, o chefe não fica bem e a gente fica mal por não ter entregue bem, né? E isso não é diferente na obra de Deus.
né, na obra de Deus, eu confesso para os irmãos que é muito pior. Porque quando Deus rejeita, as coisas não andam legal, não andam direito dentro da congregação, dentro da igreja, nos trabalhos da igreja, naquilo que nós estamos fazendo. Nós não temos a aprovação de Deus, nós sentimos aquela coisa pesada, onde nós percebemos que algo não está bem. Então, quando isso acontece, é muito ruim. Por isso é muito importante nós entendermos esta passagem bíblica também. O comentário do professor é o seguinte. Nós vamos estar lendo aqui o comentário, é o mesmo que está na lição, né, na nossa lição aí da CPAD. O orgulho é um fator determinante para o pecado de rebelião, tá bom? Então, o orgulho é uma coisa, é um fator determinante para o pecado da rebelião. Uma vez sendo orgulhoso, a gente começa a ser presunçoso, e aí começamos a rebeliar, acharmos que as coisas vai do nosso jeito, e não vai do nosso jeito. Pode ir até um certo ponto, mas depois você não consegue tocar o processo para frente, tá bom? Geralmente a ausência de humildade, a disponibilidade para o serviço altruísta leva o ser humano a desenvolver uma responsabilidade egoísta e orgulhosa. Tá vendo? Dois aspectos aqui. A humildade e a disponibilidade para o serviço altruísta. O que é ser altruísta? É você ser uma pessoa que tem presunção, ou seja, é uma pessoa que alimenta suas ideias, desfazendo do outro, né, olhando só para si. Então, a pessoa arteiro, né, digamos assim. Então, esse processo ele leva ao orgulho, ao egoísmo, e isso é uma coisa muito perigosa no nosso meio. Por quê? Porque fazendo assim, nós estamos levando o processo para a desaprovação de Deus. Quando se permite ao orgulho dominar o coração, o processo de rebeldia está prestes a ser instalado. Está prestes a ser instalado. Quando nós abrimos essa porta para o orgulho, aí ele penetra, ele vai para o coração e aí pronto, agora o processo está instalado, a rebeldia está instalada, e aí só a graça de Deus, a misericórdia de Deus para tirar isso do coração do presunçoso, daquele que pratica o orgulho, que vem a ser egoísta, o egoísmo, aquele que pensa em si próprio. Cultivar a submissão, continuando aí, cultivar a submissão, a humildade e a obediência é o antídoto necessário para remover o espírito de rebelião, tá bom? Então, se você por algum motivo tem se rebelado, ou geralmente o rebelado, ele às vezes ele já está tão acostumado que ele nem percebe as suas práticas de rebelião. Mas faça uma análise aí na sua vida. Essa lição ela me ensinou muito também, muitas coisas eu tentar voltar atrás. Não é uma quando eu estou falando voltar atrás, eu não estou usando aqui uma redundância. Entenda que o voltar atrás é no processo de fazer uma retrospectiva de atos que muitas das vezes nós praticamos. É nesse sentido que eu estou falando, não é no sentido de ser redundante na palavra voltar atrás, não. Entenda
mais uma vez, isso é no sentido de fazer uma retrospectiva dos atos que muitas das vezes cometemos, e precisamos de cultivar isso, a submissão, ser submisso à vontade de Deus e voltarmos para ser uma prática humilde, uma prática de obedecer. E quando eu falo em obediência, estou falando em todos os leques da nossa vida, né? Desde da nossa casa, com familiares, da nossos familiares que não vivem conosco, também com vizinhos, com todo a pessoa da nossa convivência, né? Não é só na igreja. A obediência não é só na igreja. Essa submissão de humildades não é só na igreja, mas em todo o processo da nossa vida, para que o espírito, se há algum espírito de rebelião, ele fuja, ele dá linha, porque ele não pode continuar na vida do cristão. Muito bem, amados, vamos à nossa introdução. Nesta lição, tratamos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Tá bom? Então aqui, nesta imagem, né, este cajado representaria aí a autoridade, né? E uma vez Saul, com a sua rebelião, ele foi, né, tomado, esse cajado foi tomado, ou seja, essa autoridade dele foi tomada. E quem tomou? Deus. Foi Deus que tirou dele, né, a presunção. É Deus que tira. Muitas das vezes Deus tira de uma maneira que às vezes a gente fica preocupado, né, ou até sofremos. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4 e o versículo 16, Oséias faz esta comparação, essa figura de linguagem, né, com uma vaca rebelde. Nesta imagem aqui eu trouxe para entendermos o que é uma vaca em cima de um telhado. Pois é, né, quem já se viu isso, uma vaca em cima de um telhado? Mas essa é uma figura de linguagem, tá certo? Uma comparação, uma rebeldia de uma vaca no telhado é como Israel, né? Aquele que rebela contra Deus. Israel foi comparado a uma vaca. E o povo de Israel foi comparado a uma coisa rebelde, uma coisa anormal, incomum, uma vaca no telhado, né? Em cima de um telhado. Não tem coisa mais rebelde que isso. Como que pode uma vaca subir num telhado? Pois é, Israel foi comparado como algo louco, quando não foge do controle, tá bom? A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números no capítulo 10 e o capítulo 17, versículo 10 e capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Tá? Versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Aqui está repetido, mas foi só um erro aqui de digitação na hora do preparo do versículo. Arão escolhido será seu povo, será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Maribá. Aqui essa passagem está falando sobre, né, a rebelião,
ali quando Deus ordena para que Moisés, né, falasse a rocha, e ele acabou o ferindo, né, mais ou menos esse processo nas águas de Meribá. Então esse pecado de rebelião, né, levou a Arão e Moisés não entrar na terra prometida, tá bom? Por quê? Porque rebeliou, eles rebeliou contra Deus, tá? Então Deus não pode permitir que algo seja rebelde contra ele. Não seja quem for. Moisés, pois é, Moisés, um homem, a Bíblia fala que Deus considerou Moisés como o homem mais manso da terra. Depois do seu aquebrantamento, foi considerado o homem mais manso da terra, mas não entrou na terra prometida, né? Romanos capítulo 10, versículo 20 e o 21 diz: e Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifesto aos que por mim não perguntaram. Aqui o apóstolo Paulo, usando aqui um versículo do profeta Isaías, falando sobre, né, sobre aqueles que foram achados por Cristo. Quem são esses? O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, ele foi escolhido para pregar para os gentios, para conquistar os gentios para Cristo. Então, está falando sobre os gentios, daqueles que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram, os seus o rejeitou, tá bom? Então, e aí o que acontece? Ele fala que uma vez sendo rejeitados, a porta da salvação está aberta para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora, o apóstolo dos gentios, pregando aos gentios, entra a oportunidade de sermos salvos. Então, o Isaías está falando sobre esta oportunidade que os gentios que não buscavam, mas creu na palavra e por esse motivo foi achado. Aqueles que não perguntavam por Cristo foi encontrado por ele, e aí tem a oportunidade de ser, né, salvo. E o versículo 21 diz, que é o versículo é o versículo da referência bíblica, diz assim: mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Pois Jesus, Deus, nunca irá desamparar quem quer que seja, desde que aquele dá ouvido, aquele não seja rebelde, aquele que dá ouvido. Ele está todos os dias com as mãos estendidas, né? Ele, falando aqui de Israel, dos contradizentes, mas ele está com as mãos estendidas a estes contradizentes. O dia que esse contradizente ele reconciliar, ele tem a salvação. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é. Então, esta é a oportunidade. O que falta para ser salvo? Basta, né, esquecer o pecado de rebeldia e confessar o Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, né? Com o coração crê e com a boca confessa que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus, para sermos salvos. Tá bom? Vamos adiante. Muito bem. Primeiro tópico da nossa lição
Até agora nós falamos da introdução, né? Gastamos um tempinho aí com a nossa introdução, mas se fez necessário. Definição de rebeldia. Nós temos aqui 3 subtópicos: conceito, o aspecto bíblico e o cristão e a rebeldia. O conceito bíblico, o conceito de rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. O que é isso? Olha, um ato de resistência. Esta imagem nos traz aqui, né, algo de alguém, né, tendo resistência sobre algo, né, uns manifestantes, né, resistindo ou protestando contra alguma coisa. Então, eles estão em um ato de rebelião, né, digamos assim, em favor ou contra algumas coisas que eles creem, tá certo? Então é um ato de rebeldia contra alguma autoridade, contra algum sistema, contra algo que desaprova, né, a sua crença, digamos assim. Então é um processo que rebela, tá bom? Então é opor-se a uma autoridade, por vezes de tratar de uma obstinação em excesso. Ou seja, é um processo, né, que a pessoa se opõe contra alguém, né? E aqui nós temos a imagem do pai e o filho, né, onde o pai está falando alguma coisa, dando alguma bronca no filho, e ele coloca os 2 dedos nos ouvidos, né, como se dissesse assim: não quero ouvir o que você, o Senhor, fala. O Senhor, na verdade, né? Muitos hoje em dia não tratam mais os pais como Senhor e chamam de você. Lamentavelmente, este tipo de tratamento, né, que nós pais recebemos dos filhos, né? Eu tenho 51 anos, até hoje dou benção ao meu pai e trato o meu pai e a minha mãe como senhor e senhora, né? Eles me chamam senhor e senhora. Então, quando eu estou com os meus pais, eu sempre tive esse cuidado, e eu acho que isso é uma coisa bastante bonita, né, para tratar, né, para tratar os pais, né, como esse tipo de tratamento, uma reverência, tá? Infelizmente hoje não é mais assim, tá bom? A rebeldia caracteriza um ato de resistência. Esse aqui repetiu, tá? Mas a Bíblia há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, seja contra Deus, né? Então, né, tem que haver o ato, na Bíblia a exigência constante para que o servo de Deus evite a rebelião, seja ela contra Deus, né? Contra Deus, seja contra os pais, né? E seja contra a autoridade. Então, todos os tipos aqui é reprovável biblicamente e perante Deus. E contra lideranças e autoridades, pior também. Por quê? Porque uma vez nós, estando em qualquer situação, precisamos obedecer. Apenas há, nessa imagem aqui, no prospecto de obediência, ou você obedece ou desobedece. Não existe um outro termo, né? Tem que ou obedece ou desobedece. Então, na verdade, temos que obedecer. O pai aqui, junto com a mãe, está
aconselhando a filha, né? Ela, como se dissesse assim, olha as suas mãos aqui, né? Olha as suas mãos, olha o pai, o semblante, com a mão na cintura, e olha o semblante da mãe com a sua mão apontando para a filha, e a filha com a sua mão estendida, como se dissesse assim: o que eu fiz de tão errado, né? Olhando para o seu semblante, a gente pode fazer uma leitura aqui do que mais ou menos ela está expressando. Pois é, a preocupação dos pais é isso, e o filho precisa obedecer, seguir esse processo aqui da obediência e não desobedecer. Quanto à desobediência contra Deus, também existe esse processo. A minha vontade, vou fazer a minha ou a vontade de Deus? Pois é, né? O servo de Deus, ele não pode fazer a sua vontade, e ele precisa opor-se à vontade de Deus. Ele precisa opor, não, ele precisa, né? Ele precisa estar disponível à vontade de Deus. Muito bem, aspecto bíblico, algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3:23 e 31:22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes. Pois é, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Israel fez isso, né? Conhecemos esta imagem, Eli e os filhos de Eli, quando o povo veio para Eli reclamar do ato dos filhos, e ele achava isso os filhos achavam isso a coisa mais normal do mundo. E o pai teve aquele ato, nós conhecemos aqui, falamos isso em umas lições anteriores, com relação à atitude tomada, né? Ele já não tinha mais essa autoridade sobre os filhos, e os filhos estavam fazendo algo de qualquer maneira. Fica você pensando que Deus não enxerga, Deus não vê. Deus está vendo todos os seus atos, e ele irá cobrar esta responsabilidade, essa desobediência, essa rebeldia será cobrada, tá bom? Então Israel, naquela imagem que eu mostrei anterior, considerando uma vaca no telhado, uma coisa escabrosa, é isso, né? Israel como filhos e filhas rebeldes. A rebeldia é considerado uma coisa escabrosa, tá bom? No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, né? Uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça, né, a rebeldia do animal. Mais uma vez aqui, a mesma vaca, né? Isso aqui é uma figura de linguagem em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Então a rebeldia, o animal rebelde, quem é do campo conhece, às vezes tem no meio de um rebanho lá um dos animais que ele é muito arteiro, né? Muito rebelde, ele é diferente dos outros, dá trabalho, e pula cerca, e faz tudo, e quebra a cerca, e é uma tentação. Então Israel era considerado esse tipo de animal, né? Aquela figura incomum, algo diferente, né? Pela rebeldia, por causa da rebeldia. Desta forma, podemos afirmar que o real significado de rebeldia no Antigo Testamento é um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas. Isto também a adoração aos ídolos. Então, o servo de Deus, né? Aqui no caso o sacerdote, fazendo o seu trabalho, e ao mesmo tempo incluindo também a adoração aos ídolos, e ao mesmo tempo adorando ídolos. Infelizmente,
E hoje existe pessoas que estão no altar e com idolatria, e até em outras divindades. Infelizmente, nós sabemos e vemos comentários e em algumas mídias até publicadas, né, que existem pastores de grandes denominações considerando aí, né, até maçônicos, né? Isso é uma coisa lamentável a gente falar. Sabemos que a maçonaria ela não provém de Deus, é um tipo de digamos aí, um tipo de rito satânico, e não pode um servo de Deus estar, né, fazendo esse trabalho do altar de Deus e no altar de idolatria, né? Então é muito interessante a gente ter este cuidado e ter o discernimento, pedir a Deus discernimento para entender isso e tirar entender no nosso meio quem são essas pessoas que praticam essas coisas. O cristão não deve viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser, há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Tá? Praticá-la é mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que somos nova criatura. Uma vez que a velha criatura, que há a prática do velho homem, da velha natureza, ele continua acorrentado. Tá? Essa imagem representando aqui o pecado, o homem acorrentado pela prática da velha natureza. Uma vez que isso acontece, ele nunca sai. Né? Esta imagem aqui, o que tem de errado em querer curtir? Né? É outra coisa, geralmente entre os jovens, né? É aquela imagem anterior que nós mostramos, o pai falando algo para a filha, e eu expliquei os semblantes de cada um, tanto dos pais quanto da filha, e como se ela dissesse assim, o que eu fiz de tão errado? Né? Nesta imagem aqui, mostrando aqui, eles perguntando o que fiz de errado. Não fez nada, simplesmente está na igreja, praticando o erro e acorrentados. Esta imagem representando aqui a fidelidade do servo de Deus. Uma vez, né, tendo a nova natureza, nova criatura pratica a verdade. E quando pratica a verdade, perante a cruz, o Cristo que não está na cruz, porque a cruz foi dado a ele como maldito, como maldição, né? Na cruz morreu para salvar o pecado, para me dar uma nova natureza. Quando eu sou fiel, verdadeiro, eu quebro essas correntes e eu não pratico esses atos aqui de erros, porque eu conheço o Deus que me salvou, me tirou das trevas, me deu uma nova natureza, para que reinasse em mim uma nova criatura. Então eu quebro as correntes através da verdade. Tá certo? Vamos adiante. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina aos cristãos respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmissos, rebelar-se, Romanos 13, 1, mas tendo como dever orar por eles, 1 Timóteo 2, do 1 e o 2. Pois é, nós temos que orar por todos, né, independente
de ser bons ou ruins, temos que orar. Entretanto, segundo a Escritura, o cristão não deve sujeitar-se à autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violência aos princípios bíblicos. Atos capítulo 5, versículo 29. Conhecemos essa história aqui de Ananias e Safira, né? Sabemos que eles rebelaram, mentiram e por esse motivo teve o seu pagamento. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataque contra palavras indecorosas, motins e exposição nas redes sociais. Pois é, novamente a imagem que nós mostramos anterior. Uma vez eu, tendo a prioridade da justiça, mesmo sabendo que algo está sendo contestado para o bem, o cristão precisa ter cuidado, precisa ser bastante cuidadoso para saber se ele pode ou não, sair a determinados tumultos, determinadas práticas, determinadas reivindicações. Por quê? Porque o cristão não pode usar uma frase, algo aqui, xingando outra pessoa. Não pode. Porque a Bíblia fala que da fonte que sai água doce não pode sair água salgada. Se a minha boca eu uso para professar o bem, então não posso professar nada de mal da minha boca, como cristão. Então eu preciso saber o que falar, eu preciso ter cuidado nas palavras de indecoro, palavras indecorosas. Se devo ou não sair em motins, redes sociais, fake news e mais. Recebo uma mensagem, já estou passando. Precisamos verificar se aquela mensagem é verdadeira, se eu não estou xingando alguém, se eu não estou deixando alguém triste. Preciso ter este cuidado. Muito cuidado com redes sociais. Tá bom, amados? Vamos adiante. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para ser lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Daniel capítulo 3, versículo 16. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Pois é o que eu acabei de falar. Olha, versículo 16 aí do capítulo 3 de Daniel, que está escrito: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessita de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Tá bom? Então, eles aqui confiaram exclusivamente no Senhor, e eles, sabendo que iria ser jogado na fornalha, eles não professaram palavras de baixo calão ou ofensivas contra o rei, mas, confiando no Senhor, eles disseram: não necessitamos de te responder, ó rei, a respeito deste negócio, porque o nosso Deus é que responderá por nós. Tá bom?
Então é isso que o cristão deve fazer. Muito bem, agora vamos para o nosso segundo tópico. Foi um pouco extenso o nosso primeiro tópico, mas foi bastante necessário para o nosso entendimento, né? Para entender sobre rebeldia. Agora vamos falar sobre a rebeldia de Saul, né? 3 subtópicos também. Não cumpria com a ordem divina. Deus se arrependeu em relação a Saul. Vamos entender aqui que tipo de arrependimento foi esse que Deus teve. A rebelião como pecado de feitiçaria. Falamos no início, mas vamos entender aqui melhor. Primeiro subtópico, não cumpria com a ordem divina. Pois é, quem não cumpria? Saul. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo, capítulo de número 17, versículo 8 ao 13, e está também declarado em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e o versículo 18. Todavia, ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não podia ser queimado, com o ouro, a prata e o ferro, seria objeto solene ou solenes de consagração a Deus. Muito bem. Podemos até entender e achar que Deus, como poderia Deus querer matar toda uma nação e deixar outra viva? Que Deus é esse que mata? Pois é, verdade. Era assim, no passado era assim. A nação, né, estava sob julgamento divino, debaixo do julgamento divino por causa da maldade. Se Israel não fizesse aquilo, os amalequitas matavam Israel. Por esse motivo, Israel precisava obedecer uma ordem de Deus. Por quê? Porque Saul era o rei e recebeu esta ordem para fazer isso. E nesta ordem, eles não deveriam levar nada do saqueamento. Nada devia ser saqueado, nada devia ser levado. Apenas ouro, prata e ferro não deveria ser queimado, mas esse sim deveria ser consagrado a Deus e levado. Apenas esses 3 objetos. O que passasse disso tinha que ser destruído. Tudo, homem, mulher, crianças, animais, tudo dos amalequitas. E o que aconteceu? Saul não fez isso. Saul não fez isso. Mas Saul não obedeceu à ordem divina, juntamente com 200.000 homens de 12 tribos e outros 10.000 da tribo de Judá, lançou-se à batalha. Não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul, segundo Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 ao 10. Vai contar a história da morte de Saul. Tá? Então é isso. Deus se arrependeu. Como que foi esse negócio? Olha, foram 2 as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico Nacham,
significa sentir profundamente, lamentar. Referindo-se à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Ou seja, não que Deus se arrepende, porque Deus não peca, Deus não pecou, mas Deus sentiu, ele lamentou profundamente, ele sentiu profundamente pela pessoa de Saul, pela pessoa de Saul. Puxa, Saul é um homem que eu confiei e ele agora agiu desta maneira. Então foi nesse sentido que Deus, ele sentiu profundamente, ele lamentou a situação. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou, Deus o rejeitou. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Qual foi? Desobedecer, ser teimoso e rebelde. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano a obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Então, não adianta eu ter um belo sermão e não adianta eu ter um templo maravilhoso, bonito, cheio de ouro e de prata, e eu não ser obediente à voz de Deus. Rebelião com o pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lamentação de sorte, uma atitude obstinada e teimosa, E a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasia. Pois é. Então, amados, aqui no caso Saul, nós conhecemos o texto e aconselho que você possa ler lá em 2 Samuel, essa passagem onde Saul começa a faltar a fé e ele começa a exercer a apostasia, idolatrando contra Deus, fazendo consultas a cartomantes. A primeira, a rebelião da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Foi quando ele consulta a cartomante. Samuel afirma que não há valores em sacrifício a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Então não adianta o sacrifício. Não adianta o sacrificar. É isso que Samuel está falando. Samuel afirma que não há valor em sacrifício quando eu quebro um mandamento por uma desobediência deliberada, ou seja, eu desconsidero Deus e faço do meu jeito, da minha vontade. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da de Deus, que é o que acabei de falar. Faço do meu jeito, não faço do jeito de Deus, e aí eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa presunçosa, um idólatra, quando eu faço isso. E aí eu ainda tenho a cara de pau, essa é a palavra que eu achei agora, de sacrificar a Deus, dizendo que vou sacrificar a Deus, não será aceito. Por isso a rebelião é
tão maléfica quanto a adivinhação, né? Pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A rebelião rouba o lugar da glória de Deus. Foi assim que aconteceu com Lúcifer, quando rebelou contra Deus nos céus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se opor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, enquanto esquecendo-se de que Deus não dá sua glória a ninguém. Isaías 42:8. De fato, Lutero estava certo quando diz: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Pois é, no caso aqui, existia uma sequências para ser cumprida. O rei precisava obedecer às regras da guerra do país que tinha para ser feito, e não as regras dele, rei. Tá bom? Então, eu entro numa empresa, ou alguém entra numa empresa para fazer o trabalho, e eu preciso cumprir, eu preciso entregar aquilo que eu fui contratado. Então eu preciso me submeter às ordenanças daquela empresa e não às minhas. Eu preciso entregar um trabalho à altura daquilo que eu fui contratado. Eu posso até, por meios técnicos e objetivos, né, cortar alguns atalhos, mas entregar o mesmo trabalho satisfatório àquele que me contratou. Ou jamais eu vou fazer isso, atalhos, para submeter a minha vontade, enganando quem me contratou com um serviço mal entregue, mal feito. Pois é, foi isso aqui que Saul quis fazer com Deus, enganando a Deus, né, de alguma maneira, justificando a sua prática, a sua vontade, para trazer a vontade dele. Terceiro tópico, Saul, um líder sem critério. Vamos ver o que é isso? 2 subtópicos integram esse tópico. Não sabia esperar, Saul, um rei rejeitado. Não sabia esperar, muito importante isso aqui. Uma das provas de que Saul não tinha critério para liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Infelizmente, o rei de Israel não o fez, né? Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando o sacrifício como havia feito antes. 1 Samuel capítulo 7. Né? A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Amados, vou terminar de ler e já vou comentar. Na ordem de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência. Salmo de número 40, versículo 1.
esperei com paciência no Senhor, né? Ele ouviu a minha oração e concedeu vitória. Deus age no momento certo em vosso favor. Esperamos no Senhor. Pois é. Então, a lição aqui está dizendo que a derrota, a rejeição do reino, não foi muito, nem por causa da desobediência, quando ele oferece sacrifício, né, próprio. Ele faz a oferta de sacrifício, uma vez que a Bíblia diz que Samuel tinha demorado, e aí ele pega e ele, como rei, ele oferece o sacrifício. Não foi nem muito por causa disso, mas foi porque ele não esperou o profeta, ele não teve fé para receber a bênção. Fez do seu jeito. Então, do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Então, eu preciso esperar para que eu receba a bênção de Deus através daquele que está com a autoridade para abençoar. E quem que estava com a autoridade para abençoar? Samuel. Então, precisava receber isso. A obra de Deus, amados, não é feita de qualquer maneira, não é do meu jeito. Eu preciso ter capacidade para esperar, porque Deus é que é o abençoador. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atender à voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 13, foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul, né? Eu numerei aqui as quatro que falam na leitura, na lição, mas 3 delas bastante destacadas, quando fala sobre a irreverência com a ordem de Deus. Qual foi essa irreverência? Ele oferece sacrifício, como nós falamos no capítulo, em 1 Samuel capítulo 13, versículo do 8 ao 13, ele faz esse trabalho de oferecer sacrifício, e não era da sua incumbência fazer isso, porque para isso tinha o sacerdote. Então nós falamos, sacerdote demorou, ele toma do sacrifício e faz por sua conta. Voto tolo, ele subjuga o povo sem comer na guerra, né? Nós vemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, o versículo 24 ao 28. No versículo 37, ele desconfia da situação, que Deus não fala com ele, e aí ele começa a se preocupar. Foi quando ele faz ali, ele subjuga o povo, né, deixando o povo com fome. E aí nós vemos que ele começa a ter problema, porque quando ele vem até Deus e vê que as coisas não estão acontecendo, ele começa a se preocupar com aquela situação. Foi quando ele começa a perceber que Deus não falava, já não estava mais falando com ele. Aconselho que você leia esta passagem. Infidelidade na guerra contra os amalequitas. Então, uma outra coisa. E desobediência às palavras do Senhor. Assim Deus rejeitou a Saul. A sua desobediência levou à rejeição. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Pois é, todos num só propósito. Já podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: o que é ter sucesso no ministério? É uma pergunta. O que é ter sucesso no ministério? A outra pergunta é ter
agenda concorrida? É uma pergunta. Uma outra pergunta: um estilo de vida confortável? Qual das três perguntas? E a resposta aqui é não. Não. Ter sucesso no ministério, ter agenda, um estilo de vida? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Você quer ter sucesso? Então obedece o Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que seu princípio. Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Viu, irmão? Que Deus nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.